Você teria coragem de bater de frente com a maior emissora do país ao vivo numa final de campeonato brasileiro? Teve um homem que fez isso e não somente enfrentou, como provocou. Esse homem se chama Eurico Miranda. A CBF estava envolvida com problemas na justiça e não podia comandar o campeonato brasileiro da época. Então, o que eles fizeram para não perder aquele ano de 2000? Criaram justamente o torneio João Avelange, que era o campeonato brasileiro da época, organizado pelo Clube dos 13. O que ele fez naquele dia entrou para a história do futebol brasileiro. Porém, para você entender bem, eu vou voltar no início dos anos 2000. Mas tinha um detalhe muito importante. Quem tinha os direitos de transmissão? A Rede Globo. E aí que começa o conflito. Eurico Miranda, que é um dos presidentes mais polêmicos da história do futebol brasileiro, começou a bater de frente com a Rede Globo, porque ele achava que a Rede Globo se metia demais em horários de jogos, em datas de jogos, em contratos fechados, e aí ele decidiu bater de frente, que até hoje você vê que o que o Eurico fez lá atrás mudou o futebol brasileiro nos dias de hoje. Na final do Campeonato Brasileiro de 2000, a Copa João Avelange, o Vasco mandou a final do Campeonato Brasileiro em São Januário. São Januário tinha mais de 30 mil pessoas e sabe o que aconteceu? O alambrado do estádio caiu. O jogo teve que ser adiado para janeiro do ano seguinte. E com isso, a Rede Globo deitou a madeira no Eurico Miranda e o Eurico Miranda chegou a mandar o governador da época tomar naquele lugar ao vivo, porque eles queriam continuar o jogo com isolamento de pessoas, né? Com isolamento humano, como já aconteceu em algumas vezes em outros estádios do mundo. Porém, a partida teve que ser cancelada. Quando de fato foi ter a final do torneio João Avelange, o Eurico estava batendo muito de frente com a Rede Globo, porque o Vasco também estava jogando as finais da Copa Mercosul, jogava semifinal na quarta, jogo domingo, e o Eurico queria ter mais tempo para poder treinar e para os jogadores descansarem, e aí que começou a sua briga com a Rede Globo. Então o que aconteceu? O jogo foi transferido para o Maracanã, um Maracanã lotado, em janeiro de 2001, para decidir a Copa João Avelange de 2000. O que o Eurico fez? Quando a Rede Globo está de cara para o túnel, quando vai entrar Romário e todos os jogadores, o Eurico Miranda simplesmente colocou a logomarca do SBT, que era o rival direto da Rede Globo, né? Era a emissora direta que rivalizava com a Rede Globo. O Eurico Miranda fez isso, colocou o símbolo da maior rival da Rede Globo estampada na frente e atrás da camisa do Vasco numa final de campeonato. E tem um porém que é a parte ruim. Não foi um patrocínio que o SBT pagou ao Vasco para poder estampar na sua camisa. O Eurico fez isso por conta própria. Deixou de ganhar um dinheiro que faz falta até hoje nos cofres do Vasco. E isso não foi uma provocação do Eurico, isso foi uma declaração de guerra. Ele queria mostrar à Rede Globo que os clubes não dependiam dela para viver e que cada clube podia negociar seu direito de transmissão com qualquer outra emissora. E agora, como a gente vê aí esse boom dos streamings, YouTube passando tudo quanto é jogo, e essa atitude que ele tomou lá atrás contra a Rede Globo surtiu efeito hoje nos clubes que vendem os seus direitos de imagem. E o Vasco venceu o jogo por 3-1, com gols de Romário, Jorginho Paulista e Juninho Pernambucano. Dentro de campo, vitória do Vasco, Vasco campeão, com a Rede Globo transmitindo o jogo inteiro, com o Vasco tendo o emblema do SBT na camisa. Fora de campo, uma das maiores provocações e declarações de guerra da história. E depois disso, o Vasco nunca mais foi o mesmo. Até hoje, cotas de TV para o Vasco é menor, né? O Vasco continua patinando 26 anos depois, e um dos motivos você pode ter certeza que foi essa atitude do Eurico dentro de campo. Por um lado, ele conseguiu dar autonomia para os clubes hoje negociar os seus direitos de imagens, e pelo outro,
ele fez o Vasco virar uma rival eterna da Rede Globo, que cada vez mais quer ver o Vasco afundado. E você aí, torcedor, me diz, você é a favor ou contra essa atitude que o Eurico Miranda tomou na época? Lógico que o futebol evoluiu hoje em dia e não cabe mais uma atitude dessa. Porém, você é a favor ou contra? E se você gosta de futebol e gosta de ouvir histórias como essas, segue aqui o Voz Esportiva, que a gente sempre está contando esses fatos curiosos do mundo do esporte e principalmente do mundo da bola. Valeu, minha tropa! Tchau!